Iniciar a gravação, ok? E vamos começar. Bom, então, como eu disse, nós abordaremos o tema da unidade 3, a apostila é a que vocês têm, né? EJA, Mundo do Trabalho. Essa daqui é a apostila de História, obviamente, e Ensino Médio, volume 3. Vemos aqui no sumário. Unidade 3, o mundo dividido e a Era Vargas. Mundo dividido trata-se do período de constituição da bipolaridade mundial, quando o mundo é dividido entre os dois blocos, o bloco dos países comunistas, liderados pela União Soviética, e o bloco dos países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, com o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é o período da Guerra Fria. E a Era Vargas, que é um período entre guerras, que ocorre entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, além do segundo governo Vargas em 1950-54. E o tema específico que nós vamos estudar hoje é o tema 2 da unidade 3, a Era Vargas. Então nós vamos estudar o governo Getúlio Vargas, as mudanças que isso provocou na história e na sociedade brasileira, cujos efeitos nós sentimos e lidamos até hoje. Então, tema 2, página 69, Era Vargas. Vou fazer a leitura e vou explicando os elementos fundamentais aí para vocês terem uma compreensão melhor. Então, página 69, a Era Vargas, tema 2. Como você viu na unidade 2 deste volume, no final da década de 1930, Getúlio Vargas assumiu o governo, após uma conflituosa disputa que apontava para o choque entre dois projetos políticos diferentes no Brasil. Ao assumir o poder, Vargas promoveu um conjunto de reformas econômicas e políticas que marcariam para sempre a história do Brasil, principalmente no mundo do trabalho. Então, nessa passagem aqui, há menção sobre o choque entre dois projetos políticos. E este foi exatamente o tema da aula de ontem. Quem participou, acho que o Renato participou, não é? Quem participou da aula de ontem acompanhou quais desses dois projetos políticos e como que eles se fundamentavam na sociedade brasileira e por que razão eles eram contraditórios e geravam um conflito social e político no Brasil desse período. O que nós veremos hoje é a maneira pela qual se respondeu a esse conflito, né, esse conflito de interesses de ordem política, de ordem econômica, de ordem social, e de que modo a história do país foi modificada em função das respostas que se deu a esse grande dilema. Considerando-se que o conjunto de reformas de caráter político, econômico e social implementado durante a Era Vargas, durante os dois governos de Getúlio Vargas, tiveram alcance em diversas esferas da sociedade, em diversos níveis da estrutura social brasileira, como, por exemplo, a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho, ou a fundação da Petrobras, ou da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional.
Por que razão isso tem importância? Em primeiro lugar, porque a CLT corresponde à união de algumas leis trabalhistas que foram sendo conquistadas de maneira esparsa em virtude da mobilização dos trabalhadores brasileiros, notadamente os trabalhadores urbanos, o operariado industrial, que passa a se organizar politicamente nos centros urbanos ao início do século XX e criar sindicatos, publicar jornais, revistas, criar associações, clubes e também se organizar politicamente com o objetivo de criar partidos políticos através dos quais pudessem realizar uma intervenção política na estrutura do Estado e nas esferas de poder da sociedade brasileira. E que, através de suas mobilizações, vão a duras penas, com muita dificuldade, muita repressão por parte dos governos estaduais, dos governos federais, por parte das suas polícias, conquistando alguns direitos. Mas esses direitos, tendo caráter estadual, eram válidos em alguns estados, outros não. Alguns deles sequer existiam, ainda eram inexistentes, de modo que a organização dos trabalhadores desse período, tal qual ocorreu na Europa durante o século XIX e também nos Estados Unidos, algumas décadas antes, foi caminhando lentamente, com muita dificuldade, muita repressão, na trajetória da conquista de direitos fundamentais para os trabalhadores, considerando-se que nesse processo de industrialização, os trabalhadores eram submetidos a condições terríveis de trabalho e também de moradia e de vida, porque em média as jornadas de trabalho chegavam a 12 horas por dia, com apenas um intervalo no domingo. Não havia férias, não havia licença maternidade, licença gestante, seguro por acidente de trabalho, aposentadoria, não havia obrigação de ter equipamento de segurança, havia uma maciça adoção de empregabilidade de crianças como trabalhadores, como operários infantis, executando a mesma jornada dos adultos, mas recebendo salários menores. As mulheres eram operárias, eram empregadas, executavam as mesmas funções, o mesmo trabalho dos homens, mas recebiam salários menores que os homens. Então, havia uma situação de completa desigualdade e também de completa vulnerabilidade. As moradias operárias, em algumas cidades, se construía ao lado de grandes indústrias ou grandes conglomerados, as chamadas vilas operárias, que eram vilas, moradias, onde os operários moravam com suas famílias. Mas nós estamos falando de um cenário do início do século XX, no qual não havia saneamento básico. Então, o esgoto era a céu aberto, a água não era tratada. As fábricas funcionavam em grande medida não com energia elétrica, mas com a queima de carvão. Então, as chaminés, algumas fábricas desse período, você ainda visualiza grandes chaminés. Então, a paisagem urbana era demarcada por chaminés, liberando fumaça o tempo todo. Então, imagine como que era o ar para se respirar nesses locais, né, nessas regiões. Em algumas cidades da Europa, no século XIX, em algumas épocas do ano, devido à mudança climática, a visibilidade era extremamente prejudicada por causa dessa fuligem
gerada pela liberação da fumaça dessas chaminés dos bairros industriais. E aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, em algumas outras cidades, inclusive do interior de São Paulo, a paisagem urbana era demarcada por esses critérios, por esses fatores. Então, criar a CLT foi um passo fundamental, porque através dela os trabalhadores finalmente conquistaram direitos trabalhistas e puderam contar com melhores condições de trabalho asseguradas pela força do Estado, porque até então dependia-se somente da negociação patrão-empregado, né? O operário tentar negociar com seu patrão, ou o operário tentar negociar com o proprietário privado do meio de produção no qual ele trabalha, isto é, com o burguês, o capitalista. Obviamente que trata-se de uma situação cuja condição de negociação é bastante desigual, né? Porque suponha que o João queira exigir equipamento de segurança para não se acidentar, porque se o caso o João se acidente, ele simplesmente era retirado, tinha que se retirar e não recebia seguro, saúde, não tinha assistência médica, porque o sistema de saúde do Estado era quase inexistente. Havia só os hospitais das Santas Casas, ligados à Igreja Católica, que até recebiam subsídio do Estado, mas não havia o que nós temos hoje como o SUS, Sistema Único de Saúde, com postos de saúde, hospitais, com unidades de pronto atendimento, ambulâncias, não havia nada disso. Então, suponha que o João vá negociar com o capitalista proprietário da fábrica, que ele exige equipamento de segurança, porque se ele se acidentar, ele simplesmente perde o emprego. Se ele ficar muito tempo para se recuperar, ele passará fome e não poderá sustentar sua família. E se ele ficar inválido, a família dele está condenada para o resto da vida. Então, nesta negociação, digamos que o José é o capitalista proprietário da fábrica. O José poderia simplesmente dizer ao João: olha, eu não tenho condições de atender os seus pedidos, lá fora tem mais 1000 pessoas querendo o seu emprego, ou você aceita essas condições, ou infelizmente eu vou ter que contratar outra pessoa no seu lugar. Então as condições de negociação eram extremamente desiguais. Daí a necessidade da organização dos trabalhadores, a organização social, política e também cultural, porque esses primeiros sindicatos criavam escolas para alfabetizar os filhos e os próprios operários, publicavam revistas, mantinham clubes recreativos e também bibliotecas, com a tentativa de ampliar o repertório cultural da classe trabalhadora para que ela adquirisse cada vez mais consciência social e política, porque considerava-se que só através dessa consciência social e política é que eles poderiam mudar as condições de vida às quais eles eram submetidos. Então esse é o cenário. Vamos ver aqui na apostila, continuando a leitura, a ascensão de Getúlio Vargas e os novos rumos do Brasil. Depois que Vargas assumiu o poder, um de seus primeiros objetivos foi aumentar o poder de decisão do governo federal, limitando o poder dos estados e reduzindo a influência das oligarquias locais. O que significa isto? Em primeiro lugar, é preciso considerar que o Getúlio Vargas participou das eleições de 1929, candidato à presidência.
mas ele não foi eleito. Não sendo eleito, os grupos militares e sociais que o apoiavam decidiram tomar o poder pela força das armas. E foi o que ocorreu. Vargas chega ao poder por intermédio de um golpe de Estado armado. Toma o poder pela força das armas. E a partir daí, ele começa a reconfigurar a maneira pela qual o governo federal e o Estado era estruturado. Então, aqui na apostila, nós acabamos de ler que Vargas aumentou o poder de decisão do governo federal. O que significa isso? Deu mais poder ao governo federal, ao executivo da União, isto é, a presidência da República. Porque naquele período, os estados, na Primeira República ou República Velha, 1989 a 1930, os estados, os governadores estaduais tinham poderes não ilimitados, não se tratava de um regime plenamente federativo, mas tinham bastante poder, porque o objetivo era manter as condições para que as oligarquias estaduais pudessem utilizar os recursos do Estado para favorecer os seus negócios. Por exemplo, no estado de São Paulo, a oligarquia agrária, constituída pelos proprietários de terra, notadamente os proprietários de terra que tinham fazendas de café. Esta oligarquia agrária paulista controlava todas as instâncias do Estado. A Assembleia Legislativa, que criava as leis para o Estado de São Paulo, os cartórios, que estabeleciam as regras para documentação de propriedades, de contratos, controlavam as instituições bancárias, controlavam os tribunais, porque os juízes, em geral, vinham dessas famílias de proprietários. Então, eles tinham o controle completo sobre os poderes do Estado e também do governo estadual. E o que eles faziam com esse poder? Em 1906, na cidade de Taubaté, foi realizado o chamado Convênio de Taubaté. E o que era o Convênio de Taubaté? Nessa cidade se reuniram representantes da oligarquia cafeeira paulista e também autoridades do governo estadual e do legislativo, e decidiram que toda vez que a produção de café ultrapassassem a capacidade de consumo, o Estado compraria o excedente. Então, o que isso significa? A produção de café está ocorrendo, se colhe a safra de café. Digamos que foram colhidas 1.000 toneladas de café, mas só conseguiram vender 800 quilos. Sobrou 200 toneladas. O que vai acontecer? Ora, se você considera que a sociedade é de livre mercado capitalista, se é de livre mercado, você se responsabiliza pelo prejuízo. Você está atuando no livre mercado, na livre concorrência, na livre iniciativa, com base na propriedade privada. Portanto, se você não conseguiu vender a sua produção, você se responsabiliza e amarga o prejuízo. Por quê? Porque é um empreendimento privado. Portanto, a responsabilidade e o prejuízo deve ser privado. Mas o que eles fizeram? Colhemos 1.000 toneladas, só vendemos 800, sobrou 200. Vamos ter prejuízo? Não.
o Estado vem e compra o que não foi vendido. Ora, mas com que dinheiro o Estado compra esse excedente? Com dinheiro coletado da tributação, da cobrança de impostos. E quem pagou? Todo mundo, hein? Inclusive os operários e os camponeses e os serviçais. Os trabalhadores do campo pagaram, os operários pagaram, os serviçais pagaram. Você deu para entender de que modo o poder dessas oligarquias estaduais, como está escrito aqui na apostila, oligarquias locais no caso, né? Locais no sentido de cada estado, né? Cada estado brasileiro tinha suas oligarquias, em geral provenientes do setor agropecuário, proprietários de terra, né? De grandes latifúndios principalmente, alguns da burguesia mercantil, comerciantes, alguns da burguesia bancária, né? Proprietários de bancos, mas fundamentalmente os proprietários de terra. E quando Vargas chega ao poder, ele fortalece o poder do governo federal sobre os governos estaduais. Para quê? Para diminuir o poder dos governadores, para que o governo federal pudesse implantar uma política de estímulo, de incentivo econômico para o desenvolvimento econômico, não do setor agrícola ou agropecuário, mas do setor industrial. O objetivo de Getúlio Vargas e dos grupos políticos que o sustentavam no poder era modificar as bases econômicas do Brasil para industrializá-lo, implantar um modelo de industrialização para o país. E como nós vimos na aula de ontem, né, quem participou, isso entrava em choque, né? Você tinha as oligarquias agrárias que queriam manter o controle sobre o Estado para usar o recurso público para favorecer os negócios privados do setor agropecuário, dos proprietários de terra, e você tinha a formação de uma burguesia industrial nos centros urbanos, né, de capitalistas, donos de fábricas e manufaturas, e também alguns capitalistas do setor mercantil ligado à indústria, que queriam um outro modelo político de desenvolvimento, um modelo que se utilizasse dos recursos do Estado Nacional brasileiro para incentivar ou favorecer a industrialização, o setor industrial. E nessa queda de braço, quem acabou vencendo, por intermédio de um golpe de Estado, a tomada do poder pela força das armas e também pela implantação de uma ditadura, um regime ditatorial, foram os grupos que eram liderados por Getúlio Vargas e que sustentavam Vargas no poder a fim de implantar essa política de industrialização, política desenvolvimentista com base na industrialização do país. Muito bem. Do que eu expliquei até aqui, há algo que não tenha ficado muito claro para vocês? Vocês conseguiram entender por que havia uma contradição no cenário político e econômico brasileiro? Quais eram os projetos das oligarquias estaduais e qual era o projeto de desenvolvimento industrialista dos grupos políticos liderados por Getúlio Vargas? Isso ficou claro para vocês? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever no chat ou pedir. Bom, então,
Rodrigo Alves escreveu aqui, estou na unidade 2, como faço? Não tem problema, você vai chegar na unidade 3, então você está aproveitando da mesma forma. O objetivo é participar da aula, compreender melhor o assunto e também ter a presença escolar garantida, né? Bom, então, ao chegar ao poder, Getúlio Vargas implanta, né, essa reforma do Estado, fortalecendo o poder do governo federal. E no governo estadual, o que foi feito? Foram nomeados interventores. E quem nomeava os interventores? O próprio Getúlio. Então você não tem mais a eleição de governador. No estado de São Paulo, você não teria mais a eleição de um governador através do voto para aqueles que tivessem cidadania e pudessem votar. Quem passaria a governar o estado era um interventor do governo federal, nomeado por Getúlio Vargas. E, portanto, os estados passam a ser subordinados ao governo federal. O que significa isso? Ser subordinado significa que você não pode tomar decisões livremente, que você não pode adotar políticas autonomamente. Você passará a executar políticas a partir do governo federal, porque o seu estado está subordinado ao modelo político, ao projeto político do governo federal. Esse é o sentido. E nesse período, o que está acontecendo no Brasil e no mundo? A grande crise econômica de 1929, que tem origem nos Estados Unidos e que dali se espalha por todos os países capitalistas, inclusive o Brasil. E por que ocorreu uma crise do café, como vocês leem na apostila aqui? Porque o principal produto de exportação do Brasil era o café. Com a crise econômica, o consumo, a importação de café brasileiro cai. Ao cair a importação, começa a sobrar café no mercado brasileiro, porque o consumo exterior caiu em virtude da crise. Então, isso gerou também uma crise enorme, não só para os proprietários de terra, mas também para o governo federal. E por que razão? Ora, para haver máquinas ou equipamentos no Brasil, era necessário importar, trazer de fora. Mas para você importar esses insumos e esses equipamentos, você precisa da chamada divisa cambial. O que é a divisa cambial? Quando você vende uma mercadoria para o exterior, você recebe divisas cambiais, que depois você converte na moeda nacional. Se você não vender, você não tem como comprar. Então, ao se vender o café, você pode comprar um vagão de trem. Se você não vender o café, como que você vai comprar o vagão de trem? Você vai ter que usar recurso próprio, né? Então, com a crise do café, isso prejudicou não só os negócios da oligarquia agrária, mas também o próprio governo federal, o próprio Estado Nacional Brasileiro, porque era necessário ter divisas cambiais para importar máquinas, equipamentos que pudessem garantir a industrialização do país. Nesse cenário, o que fez os estrategistas políticos do governo Vargas? Vamos ler aqui mais um trecho para a gente entender o que eles fizeram. Após 1930... o Renato escreveu: todas as decisões tinham que passar pelo governo federal. Sim,
Sim, as decisões fundamentais, né? Os tratados de comércio, o gerenciamento dos estoques, o financiamento da safra, a implementação de sistemas de transporte, de portos para o escoamento da safra, tudo isso deixou de ser controlado pelo governo estadual para ser controlado pelo governo federal nesse período. Então, voltando aqui ao texto. Após 1930, Getúlio Vargas preocupou-se em estimular a diversificação econômica do país, né? Diversificar. Vamos parar de produzir só café e açúcar. Vamos diversificar a economia, vamos começar a produzir produtos industrializados, produtos petroquímicos, ou seja, produzir uma cartela de produtos, ampliar os setores de atuação para diversificar economicamente a economia brasileira. A fim de não depender de uma economia baseada na monocultura, né? O Brasil foi um país monocultor desde o período colonial. Nós estamos em 1930, significa que lá se foram 4 séculos. 4 séculos de um país baseado no latifúndio, muita terra nas mãos de poucos, com monocultura direcionada para o mercado externo e não para o mercado interno. Sem contar que desses 4 séculos, 3 séculos e meio, baseado no quê? Na escravidão, na mão de obra escrava. Então, ele defendeu a expansão de outras culturas agrícolas, não só o café e o açúcar, né? Ampliação do setor de transportes, né? Que era fundamental, né? Nós vivíamos a era da expansão das ferrovias e também o automóvel, né? Anos 30, o automóvel começava a ser produzido em massa, caminhões, automóveis, logo mais tratores. Então, o setor de transportes era necessário para o desenvolvimento de qualquer economia. E implementação de condições infraestruturais para o desenvolvimento industrial. Que seriam essas condições infraestruturais? Criar infraestrutura, né? Como que você vai ter um cenário no qual fábricas estão produzindo mercadorias, se você não consegue transportar essas mercadorias e fazê-las chegar até os mercados consumidores? Digamos que lá no Rio Grande do Sul, eles estão produzindo couro. E aqui em São Paulo, na cidade de Franca, né, onde há muitas fábricas de sapatos, eles precisam do couro para produzir sapatos nas fábricas. Se esse couro não chegar até a cidade de Franca, no interior de São Paulo, os negócios desse setor estão inviabilizados, não vão conseguir se expandir. Então é necessário você ter uma infraestrutura de transporte, seja transporte ferroviário, seja transporte fluvial, seja transporte rodoviário, que dentre esses 3 é o pior, né? Porque obviamente transporte ferroviário você transporta muito mais carga, né, nos vagões de trem, sem pegar trânsito em velocidade média controlada, portanto o preço do frete é muito menor. Então você precisa de infraestrutura, você precisa produzir energia elétrica para que as fábricas que serão fundadas possam funcionar. Você precisa de uma rede de telecomunicação, para que a comunicação seja ágil, seja veloz, para que as decisões, os contratos, os negócios, sejam eles bancários ou empresariais, ou até mesmo governamentais,
possam ocorrer de maneira dinâmica. Então tudo isso é infraestrutura. E o Brasil carecia de tudo isso, porque o Brasil era um país agrário, a maior parte da população vivia no campo, era analfabeta, não tinha escola, submetida às condições de trabalho do campo, superexplorada, por proprietários que há pouco tempo eram senhores de escravo, inclusive, e era um país cujos recursos eram direcionados para a produção agropecuária. José Júnior, meu celular está 48% de bateria, será que vai dar tempo de participar de toda a aula? Vai sim, faltam só 20 minutos, o tempo passa muito rápido. Ó, não se esqueçam que vocês têm que registrar a presença através do link que está no chat, tá? No chat da videoconferência vocês têm o link aí. Não se esqueçam de clicar no link para registrar a presença. Muito bem. Continuando no texto aqui da apostila. Com relação à cafeicultura, o governo assumiu o controle dessa atividade econômica, que estava em crise desde 1929 por causa da redução do preço e também do mercado consumidor, né, em virtude da crise. O governo federal não só comprou parte dos estoques, como promoveu a queima deles. Olha só o impasse que se vivia. A crise econômica mundial nos países capitalistas diminui a compra do café brasileiro para que o governo não tivesse maior prejuízo com a queda no preço do café. Ele passou a comprar os estoques e queimá-los. E por que queimar? Porque se você, numa sociedade de livre mercado capitalista, se você colocar a mercadoria em circulação, o preço dela cai ainda mais. Isso é bom para quem? Para o consumidor, né? Para o operário, para o camponês, para o serviçal que consome o café. Se o preço cair é ótimo, mas para os produtores e para a receita do Estado pode não ser. Então, o governo comprava o excedente do café diante da crise e queimava esse café. Para quê? Para tirar café de circulação, para tentar manter o preço numa trajetória de queda menor, ou manter um nível mínimo de preço, porque se caísse demais, até a próxima safra estaria prejudicada, né, comprometida. Porque se você queima capital com a queda do preço e a perda da mercadoria, você não conseguirá financiar a próxima safra. E aí isso poderia paralisar toda a economia brasileira. Então, além da CLT, né, como nós vimos, o que mais foi criado nesse primeiro governo Vargas? O Vargas criou o Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria. Não havia esse ministério, não existia. Criou também a legislação de proteção ao trabalhador, né, que futuramente seria unificada na CLT. Criou a carteira profissional, né, isto é, a contratação se daria por meio da carteira profissional, contrato de trabalho formal, porque através do contrato de trabalho formal, o empregador é obrigado a seguir a lei, a seguir as regras estabelecidas pelo Estado, né? E, portanto, todo trabalhador com carteira assinada está protegido pela legislação. Regulamentou a jornada de trabalho, né? Estabeleceu o regulamento, qual é o limite da jornada diária, se há descanso semanal, férias, tudo isso começou a ser regulamentado para ser válido em todo o território nacional. Criou os institutos de aposentadoria e pensões, né?
os institutos de aposentadoria, através dos quais, por meio da contribuição, os trabalhadores poderiam receber aposentadoria ao atingir a idade mínima, né? Também estabeleceu a obrigação de indenização em caso de demissão por justa causa, o que não existia. E também o seguro em caso de acidente de trabalho. Então vejam quantas mudanças foram implementadas para tentar criar melhores condições de trabalho e de vida para os trabalhadores urbanos, principalmente, uma vez que a CLT não foi estendida para os trabalhadores do campo. Os trabalhadores do campo terão que se organizar nas ligas camponesas nas décadas seguintes para conquistar o direito trabalhista também. Em 1934, se institui uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia que iria elaborar uma nova Constituição para o país, através da qual se reconfiguraria a organização do Estado, dos poderes, os direitos e deveres das autoridades, dos cidadãos e tudo mais. Se criou também uma justiça eleitoral. E por que isso tem importância? Quem já estudou o período da Primeira República, ou República Velha, viu que havia a prática do voto de cabresto. Por que ele ocorria? Em primeiro lugar, porque não existia justiça eleitoral. Você constituía comissões eleitorais e comissões de verificação. E essas pessoas que participavam das comissões eleitorais, das comissões de verificação, não eram funcionários do Estado. Eram pessoas nomeadas por juízes, nomeadas localmente. E por eles não ser funcionários do Estado, em geral, eles eram nomeados já com o compromisso de fazer a vontade de quem nomeou. Então, o proprietário de terra, chamado de coronel, né? Ele nomeava o João para a comissão verificadora ou para a comissão eleitoral. O João, ao ser nomeado, ele já contraía com esse proprietário, o coronel, a incumbência de tomar determinadas decisões que fossem favorecer o coronel, o proprietário de terra. Então você não tinha isenção, porque as pessoas que atuavam nessas comissões estavam comprometidas politicamente. Então as eleições não eram limpas. E além disso, as fraudes eleitorais, né, a existência de votos fraudados era uma prática extremamente comum. Só quando você cria uma justiça eleitoral com funcionários do Estado, funcionários que não estão comprometidos com nenhum político, nenhum coronel, e ninguém, estão comprometidos só com o próprio Estado, porque são funcionários do Estado, eles não são funcionários do proprietário de terra, não são funcionários do banqueiro, não são funcionários do industrial, eles são funcionários do Estado, então eles estão comprometidos com o Estado. Eles não precisam favorecer nem o João e nem a Maria, porque eles não são contratados pelo João ou pela Maria, eles são contratados pelo Estado. Daí a necessidade da justiça eleitoral. Dionis perguntou, por que eles aumentaram a faixa etária para se aposentar? Eu acho que você está se referindo à atualidade, né, Dionis? Você está se referindo à atualidade, à última reforma da Previdência,
aumentou a idade mínima para aposentadoria, né? Então, está se referindo à atualidade. O Renato Amaro perguntou qual a importância dessa revolução constitucionalista para o estado de São Paulo. Bom, tem uma importância histórica porque ela é um evento histórico que faz parte da história do Estado. Agora, em termos de mudança da trajetória política e econômica para o país, nesse período, não tem muita não. Por que não? Porque a Revolução Constitucionalista, que ocorre em 1932, tinha como objetivo derrubar Getúlio Vargas do poder, né? Grupos armados do estado de São Paulo, através das armas, tomar o poder de Getúlio Vargas, tirá-lo do poder e voltar a governar o Brasil. Então, grande parte da oligarquia agrária, da oligarquia cafeeira paulista, estava mobilizada em torno da organização e da chamada Revolução Constitucionalista de 1932. O objetivo, dentre outros, era voltar ao poder, porque até então, de 1989 a 1930, quem governou o Brasil ou era um paulista ou um mineiro, a chamada política do café com leite, um acordo entre a elite política paulista e a elite política mineira para se revezarem no poder. Então, quando Getúlio Vargas, que vinha da oligarquia do Rio Grande do Sul, com apoio de oligarquias do Nordeste, tomam o poder, a oligarquia paulista se viu fora do poder e, portanto, passa a mobilizar setores da sociedade paulista para organizar um movimento armado para retomar o poder do governo federal, o poder sobre a República. Então, nesse sentido, tem uma importância de conscientização, de compreensão e de esclarecimento, né? Esse nome Revolução Constitucionalista entrou para a história, né? Mas os historiadores, eles não usam. Ele entrou para a história porque ele era usado pelos jornais, pelas emissoras de rádio, depois pelas emissoras de televisão, depois foram feitos filmes, publicado em revistas, etc. Mas os historiadores, ao estudarem o período, eles não usam esse termo porque uma revolução é um processo através do qual se pretende modificar completamente a estrutura social, política e econômica. E o que os fazendeiros de café, os cafeicultores paulistas queriam, não era modificar a estrutura política e econômica do país, era voltar à estrutura que eles já controlavam desde o período colonial, que é manter os órgãos do Estado favorecendo os negócios do setor agropecuário, da oligarquia cafeeira principalmente, que era a oligarquia que tinha mais riqueza e, portanto, mais poder, né? Na medida em que o café era o principal produto que o Brasil exportava. Então, esse termo revolução, ele não é usado sem uma crítica, e constitucionalista também não, porque eles afirmavam que
estavam pegando em armas, que era um movimento armado, para destituir um usurpador do poder, para criar uma nova constituição, um governo constitucional. Isto é, um governo numa república que segue uma constituição e não um governo que é exercido de maneira autoritária. Mas é preciso considerar que durante a República Velha, esses coronéis exerciam seu poder de maneira autoritária, né? O voto de cabresto é um desses exemplos, que é uma prática disseminada por todo o território brasileiro nesse período, inclusive na atualidade. Em alguns, permanece em muitas ocasiões. Que era o seguinte: o povo vivia no campo, não tinha escola, era analfabeto, não tinha hospital, não tinha estrada, não tinha ponte para passar, não tinha remédio, não tinha nada, não tinha hospital, nada disso. Então, a quem eles iriam recorrer? Se o Estado não está presente, eles tinham que recorrer ao único poder que existia, que era o poder do chefe local, né, o coronel local. Então esse coronel, ele reprimia essa população para fazê-los obedecer a ele e se submeter aos projetos econômicos e políticos que eles próprios possuíam. Inclusive a oligarquia paulista, a oligarquia cafeeira. Se você se indispusesse contra o coronel local, contra o senhor local, você tinha todos os seus projetos de vida entravados, porque eles controlavam os cartórios, controlavam os jornais, controlavam os tribunais, as assembleias e câmaras municipais, os órgãos legislativos, a polícia, né, as delegacias. Então, eles podiam usar todos esses órgãos para te oprimir. E de fato usavam, né? As pesquisas em doutorado em história desse período são fartas em documentação sobre o uso desses institutos, dessas instituições por esses coronéis. Isso é através da prática do chamado coronelismo. Então a Revolução Constitucionalista precisa ser vista com criticidade, tá? Assim como os bandeirantes precisam ser vistos com criticidade, né? Porque quem eram os bandeirantes? Quem se queria que fossem os bandeirantes? Eles era dito nos jornais, nas revistas, nas emissoras de rádio, depois nas emissoras de TV, que os bandeirantes eram o espírito empreendedor dos paulistas, porque eles iam para o meio da selva, desbravavam o território, encontraram ouro na região que se tornou Minas Gerais. Então eles tinham um espírito empreendedor. Então o espírito dos paulistas era esse espírito do empreendedor. Mas na realidade histórica, os bandeirantes eram caçadores de índios e de escravos. A principal atividade dos bandeirantes era aprisionar índios para vendê-los como escravos e depois ir atrás de escravos africanos que fugiam da escravidão, para prendê-los e depois trazê-los de volta para a escravidão, para as fazendas. Então, mesmo os bandeirantes é preciso ser visto com muita criticidade, assim como a Revolução Constitucionalista de 1932. Bom, chegamos ao meio-dia, aliás, a 1h. Vamos ter que interromper aqui. Vou colocar novamente o link
para vocês registrarem a presença nessa aula. Tá aqui no chat. Eu vou deixar essa videoconferência aberta mais alguns minutos para dar tempo de vocês registrarem a presença. Enquanto isso, vocês vão registrando a presença para que eu possa fechar a videoconferência, porque depois que eu fechá-la, não será mais possível fazer o registro. E aí, eu vou ver se tem aluno